Sou Aline Brenner, do curso de Pedagogia. Extensão remete a socializar conhecimentos, ou melhor, compartilhar conhecimentos. Sou Luíse, do curso de Pedagogia. Curricularização da extensão suscita conhecer, se envolver e intervir em ações de extensão, ao longo do processo de formação acadêmica e, em especial, em nossos cursos de licenciatura. O que envolve esta dinâmica ativa ao longo do processo de formação acadêmica? Sou Pedro, do curso de Filosofia, e essa dinâmica envolve saberes e vivências acerca de entendimentos de territórios, comunidade, compartilhamento, compromisso social das licenciaturas, qualificação da formação, diálogo, escuta, integração e interação. Olá! Este podcast estará compartilhando importantes saberes em torno da extensão universitária, como uma construção compartilhada e interativa. Iniciando, indagamos quais são as funções da universidade, portanto: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino se constitui em relação à aprendizagem. Esta relação implica em uma mediação dialética e dialógica entre professor, aluno e conhecimento. Segundo Libânio, a relação entre ensino e aprendizagem não é mecânica, não é uma simples transmissão do professor que ensina para um aluno que aprende. Portanto, é uma relação recíproca na qual se destacam o papel dirigente do professor e a atividade dos alunos. Desta forma, podemos perceber que o ensino visa estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos. A pesquisa compreende o movimento de conhecimento da realidade e a promoção de possibilidades concretas de soluções a questões da vida humana. Impõe uma atitude crítico-reflexiva diante de ações investigativas, como condição a diagnósticos concretos, a obtenção de alternativas criativas ao cotidiano instável da sociedade. Para Herrera, a universidade não somente prepara para a vida profissional, mas também tem como missão a investigação, a busca de novas técnicas, novos produtos e novas aplicações. A extensão universitária, enfim, suscita a compreensão da atividade acadêmica também como consequência natural da instauração de uma ambiência dialógica e de comparticipação entre uma agência geradora de saberes científicos e instituições comunitárias, produtoras de saberes socioculturais. Esta dialogicidade vai além de um repasse de produções intelectuais sobre uma dimensão assistencialista e deliberativa, e sim deve ser compreendida diante de uma eficiência social partilhada. Qual então compreende a concepção de extensão universitária que vem nortear as ações extensionistas na instituição franciscana? A ênfase diante da compreensão de uma ação extensionista sobre a dimensão dialógica está na oportunidade em instituições, públicas e ou não, estarem efetivando a congregação de pensamento e ação coletiva em verdadeiro fórum em que seja possível o constatar, o refletir, o escutar, o verbalizar, o partilhar, ou buscar saídas conjuntas a questões que são de todos. Esta concepção de extensão vem desacomodar grandes metas e missões institucionais da academia, impondo a firmeza de compromissos, sejam eles de natureza
técnica profissional, sociocultural, científica e educacional. O ensino universitário se constitui em interações produtivas e proativas com a realidade social, em evidências que sublinham a clareza de que extensão, ensino e pesquisa ocorrem em vivência acadêmica, ao mesmo tempo sobre bases epistemológicas, metodológicas, éticas e em inserção social. Na ideia do autor Martins, ao ensino é proposto o conceito de sala de aula que vai além do tradicional espaço físico, compreendendo todos os demais dentro e fora da universidade, em que se realiza o processo histórico-social com suas múltiplas determinações, passando a expressar o conteúdo multi, inter e transdisciplinar como exigência decorrente da própria prática. A extensão universitária vem aproximar a sociedade de unidades geradoras de novos conhecimentos, sob uma concepção de horizontalidade, em que se já evidencia a interação cooperativa na busca de qualidade de vida social. Neste movimento de expressão da vontade colaborativa e cidadã, consideramos a ação extensionista uma contribuição ao movimento da sociedade, com vista ao ingresso no caminho de efetivação de posturas solidárias, sob a perspectiva de operacionalização de princípios orientadores e viabilizadores da humanização, como alternativa real e basilar à vida com qualidade, às gerações presentes e futuras. A educação representa processo de veiculação e ambiência da informação e formação, aspectos determinantes à transição de sentidos da atitude humana, em que se perceba a passagem da apatia alienada à atividade consciente. Segundo Herrera, mais uma vez, é grande o desafio da Universidade Latino-Americana em acompanhar e aprofundar os processos de democratização em todo sentido, porque a universidade está chamada a cumprir uma função primordial em um projeto de país reconhecendo o outro como um igual. As evidências experienciadas por meio das ações extensionistas têm denotado que o conhecimento pode e deve ser estabelecido por meio da troca de saberes e não através da verticalização de informações de uma parte que julga ser sabedora e outra que se torna mero receptor ou espectador, segundo Freire. Além disso, constitui papel fundamental na academia. Além da formação e qualificação técnica do indivíduo, a articulação e aplicação dos saberes construídos no ambiente universitário, dentro e fora dele, e, sobretudo, em benefício da sociedade. Os saberes construídos em cooperação, universidade e comunidade afirmam a potencialidade instaurada diante do impacto transformador que as ações advindas poderão representar sobre o movimento de superação de fortes problemas sociais. O que compreende a curricularização da extensão? As ações de caráter extensionista sobre os cursos de licenciatura da Universidade Franciscana serão executadas sob a forma de subprojetos, alinhados a um ou mais programas de extensão institucional e ao projeto de extensão integrador, segundo a Portaria Normativa número 1 de 2018. As ações extensionistas nos cursos de licenciatura integram o programa Educação, Cultura e Comunicação. O projeto de extensão integrador das licenciaturas abrange o tema Integração, Universidade, Escola e Comunidade, sendo desenvolvido por subprojetos
a cada semestre dos cursos, por meio de disciplinas extensionistas. A curricularização da extensão representa a inserção teórico-prática sobre os currículos acadêmicos de uma concepção curricular ampla, em indissociabilidade às demandas sociais, às identidades de cada curso e aos contextos históricos, sociais e culturais. Estas práticas curriculares devem constituir-se em ações efetivamente promotoras de momentos formativos significativos por inserção com e nos contextos socioespaciais em movimento de interatividade horizontal. Pois bem, o que nominamos então de territórios no processo de constituição das ações extensionistas? Compreender diretrizes e princípios da extensão universitária impõe a assunção de que o diálogo se constitui entre grupos, compostos por sujeitos históricos, que são geradores de saberes distintos, trajetórias identitárias únicas. Que grupos são estes? Que espaços eles ocupam? Este espaço significado ocupado por grupos e, portanto, configurado por relações de poder, é o que denominamos território. Na fala do autor Rogério Hasbard e Santos, temos: quando a gente faz falar o termo território, que é um trabalho que creio que é o nosso, fazer falar o território, como os psicólogos fazem falar a alma, como o Darcy Ribeiro quis fazer falar o povo, como o Celso Furtado quis falar a economia, o território também pode aparecer como uma voz. E como do território não escapa nada, todas as pessoas estão nele. Todas as empresas, não importa o tamanho, estão nele. Todas as instituições também estão no território. É um lugar privilegiado para interpretar o país. Território, portanto, compreende uma unidade espacial com traços identitários, agregando especificidades socioculturais, histórico-geográficas, morais e éticas, porém integrando uma macro-organização sistêmica, articulada e interdependente, a qual interfere na mesma, mas também sofre interferências. Com o resultado, percebe-se que não se tem um território unitário com o qual trabalhar, mas múltiplos territórios, segundo Rogério Hasbard, que se sobrepõem e que interagem entre si. Em entrelaçamento comunicativo com os territórios, recorte espacial focal, é que ocorrem as atividades de extensão universitária. Com eles, entre eles, deles e para eles, devem estar constituídas as metas, as políticas, as propostas pedagógicas, o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Conforme Santos, uma política efetivamente redistributiva, visando que as pessoas não sejam discriminadas em função do lugar onde vivem. Não pode, pois, prescindir do componente territorial. Como acontece, então, este processo de curricularização da extensão nas licenciaturas da Universidade Franciscana? A direção de ensino da Pró-Reitoria Acadêmica coordena o processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações de curricularização da extensão sobre os cursos de graduação presenciais e à distância. As ações de caráter extensionista sobre os nossos cursos de licenciatura da Universidade Franciscana, presenciais e à distância, vêm sendo executadas sob a forma de subprojetos, alinhados a um ou mais programas de extensão institucional e ao projeto de extensão integrador, conforme referido acerca da Portaria Normativa número 1 de 2018. Nos cursos de licenciatura, integram o programa Educação, Cultura e Comunicação. O projeto de extensão integrador das licenciaturas abrange o tema Integração, Universidade, Escola e Comunidade.
sendo desenvolvido por subprojetos a cada semestre dos cursos por meio de disciplinas extensionistas, em especial mobilizados pelas disciplinas de seminário integrador. Esta disciplina integra o currículo das licenciaturas, focando em temas pontuais. O Seminário Integrador 1 destaca o tema Investigação e Contextualização da Realidade Social. O Seminário Integrador 2, Relações Interpessoais na Comunidade Escolar. O Seminário Integrador 3, Sistemas de Ensino e Mecanismos de Gestão. O Seminário Integrador 4, Atuação em Ambientes Não Formais. O Seminário Integrador 5, Modalidades de Ensino e Diversidades. O Seminário Integrador 6, Pesquisa em Cenários Diversos. E o Seminário Integrador 7º, focaliza atividades integradoras com a comunidade escolar. A operacionalização dessa estrutura curricular se dá pela definição de sujeitos e respectivas atribuições a serem desenvolvidas. A coordenação geral do projeto de extensão integrador tem como atribuições promover, organizar e acompanhar o andamento geral do processo de integralização das disciplinas referentes ao processo de curricularização da extensão nos cursos de licenciatura e orientar os professores ministrantes de disciplinas extensionistas em relação ao planejamento, ao desenvolvimento, à avaliação e à publicização destas atividades. Ao professor ministrante destas disciplinas terão como atribuição construir os subprojetos de extensão de forma compartilhada com os professores das disciplinas do curso e em consonância ao projeto de extensão integrador das licenciaturas e garantir, portanto, a efetivação destas ações. Ao professor ministrante do seminário integrador, cabe promover e organizar a integralização das disciplinas do semestre, juntamente ao coordenador geral do projeto, organizar, orientar, desenvolver e avaliar práticas extensionistas destes seminários integradores realizadas pelos discentes de acordo com projetos de extensão institucional, educação, cultura e educação, e de acordo com o projeto de extensão integrador, integração, universidade, escola e comunidade. Os docentes responsáveis pela disciplina de seminário integrador realizam a gestão das ações pedagógicas que passam a corporificar o sentido interdisciplinar que a extensão é construída sob o currículo dos cursos de licenciatura. O que compreende o chamado Espaço Virtual Universidade e Territórios? Neste ano de 2020, utilizamos o vasto potencial de plasticidade do meio digital e criamos um espaço virtual para a conectividade. O planejamento das ações extensionistas nas escolas estava previsto para ocorrer a partir da metodologia de projetos, construídos pelas demandas apresentadas pelas mesmas. Entretanto, instaurada a situação de pandemia em razão do Covid-19, foi preciso replanejar para serem, então, desenvolvidas por meios digitais. Para tanto, os professores responsáveis pelos seminários integradores criaram um espaço virtual compartilhado chamado de Universidade e Territórios. O espaço virtual Universidade e Territórios teve e se mantém tendo como objetivo, em 2021, promover um ambiente de interação e aprendizagem online, envolvendo os acadêmicos das licenciaturas, docentes de cursos de licenciatura da Universidade Franciscana e integrantes da comunidade escolar. Segundo Saraiva, a extensão possibilita ao acadêmico a experiência de vivências significativas, que lhe proporciona reflexões acerca das grandes questões da atualidade e, com base na experiência e nos conhecimentos produzidos e acumulados, o desenvolvimento de uma formação compromissada com as necessidades nacionais, regionais e locais, considerando-se a realidade brasileira.
O espaço virtual de compartilhamento de saberes foi organizado com a intenção de operacionalizar um ambiente para escuta e diálogo com os integrantes dos territórios, nos quais as práticas extensionistas aconteceram e acontecerão. Este espaço maior programou o que denominamos salas virtuais temáticas, onde forma de abordados temas comuns, eleitos para o trabalho compartilhado, bem como constitui canal hospedeiro para programação e execução de eventos institucionais, locais, nacionais e internacionais sobre discussões teóricas e práticas em torno do tema extensão universitária. Palestras e painéis sobre relatos e escuta aos integrantes do território, disponibilização de repertório, de práticas educacionais digitais, dentre outras ações referentes ao processo de efetivação da extensão nas licenciaturas da Universidade Franciscana. Quais são as atribuições dos estudantes neste processo da curricularização da extensão? As ações de caráter extensionista são planejadas pelos docentes responsáveis pelas disciplinas afins, portanto, prevendo atividades mobilizadoras do protagonismo estudantil. Segundo Tomazino, a extensão crítica tem objetivos centrais: um vínculo com a formação dos universitários e a possibilidade de estabelecer processos integrais que rompam com a formação profissionalista afastada de um critério de compromisso social dos graduados universitários. Portanto, quais são os ganhos formativos pela incorporação da curricularização da extensão? Segundo Tasqueto, por constituir-se como presença contextualizada, a extensão possibilita a experiência mobilizadora da aprendizagem de tal forma partícipe e constituidora da subjetividade que decorre dela, aprendizagem, a transformação do meio, esse meio, mundo. As ações empreendidas têm revelado o fortalecimento da compreensão efetiva do sentido extensionista como fundamental função universitária, bem como tem evidenciado a produtiva intervenção dos estudantes e a receptividade dos recortes sociais que estão em interação. Significativos avanços foram percebidos, tanto em relação ao fortalecimento do processo formativo para a docência, com a ampliação de saberes e a afirmação de compromisso social das universidades, em especial, neste momento presente, a emergência do protagonismo estudantil. Quem ganha com a vivência extensionista na universidade? Há a firme percepção de amplos e eficientes benefícios acadêmicos sociais, diante da inserção sobre a extensão universitária, emergindo contribuições a toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral. A gestão institucional se manifesta fortalecida pela proatividade e visibilidade positiva do desempenho funcional universitário. As comunidades, territórios objetos da ação extensionista, têm, na promoção da escuta e compartilhamento de saberes, rumos viáveis em busca de estratégias inovadoras e concretas às demandas sociais. A qualidade da formação profissional dos estudantes universitários se revela corporificada de conhecimento e subsídios contribuintes pela inserção na realidade, foco de futura atuação profissional. As ações projetadas e realizadas à promoção da curricularização da extensão foram examinadas sob os indicadores, revelando, portanto, evidências importantes ao segmento das atividades desenvolvidas. Percebeu-se, então, o alinhamento aos programas de extensão institucional, perfilamento às concepções de extensão universitária baseada no efetivo compromisso social diante dos territórios locais,
incorporação de canais comunicativos de escuta aos territórios de ação extensionista, bem como interatividade entre os sujeitos envolvidos. Percebeu-se ainda a promoção de ações de fomento ao protagonismo dos acadêmicos, a promoção de reflexões teórico-práticas das ações desenvolvidas por meio da produção de conhecimentos. Também percebeu-se de forma destacada a promoção de avaliação e autoavaliação da gestão institucional, o fortalecimento da interação horizontal entre universidade e comunidade e a possibilidade de amplo e produtivo uso dos conhecimentos gerados pela universidade em prol da solução de questões sociais e melhoria da qualidade de vida social. Desta forma, sobre quais espaços virtuais podemos estar acompanhando este processo de planejamento, de programação de ações, desse movimento de ações e produções já realizadas? As ações extensionistas ocorrem sob a coordenação de professores de disciplinas extensionistas, ao longo do desenvolvimento do currículo acadêmico. Portanto, a inserção sobre esse processo ocorre por meio de ações pedagógicas programadas. Também há a disponibilização do acesso ao espaço, universidade e território para acompanhamento destas ações de forma integrada. Podemos ainda, para finalizar, indicar alguns referenciais teóricos que servirão como fortes e importantes fontes bibliográficas para leitura e apoio teórico-prático em torno do tema extensão, curricularização da extensão. Portanto, destacamos algumas obras importantes: Extensão ou Comunicação, de Paulo Freire, Território e Multiterritorialidade, um debate, de Rogério Rasbar, Diálogo com Educadores, de Herrero, O Mal-Estar da Experiência no Século XXI, de Márcio Tasqueto, Dalmolin e Vieira, A Universidade na Virada do Século XXI, Ciência, Pesquisa e Cidadania, de Hernani Lampert, Os Métodos de Ensino, de José Carlos Libânio, Extensão como Componente Curricular, de Elecília Martins, Para uma Pedagogia Emancipadora Latino-Americana, Palumbo, Território e Cidadania, Espaço do Cidadão, de Milton Santos, Educação e Extensão, Domesticar ou Libertar, de Renato Quintino dos Santos, Papel da Extensão Universitária na Formação de Estudantes e Professores, Saraiva, e outros indicadores teóricos que podemos, a qualquer momento, estarmos vendo e compartilhando.